Olá, pessoal. Eu sou Adriana Fernandes e essa aula é mais uma das nossas aulas de noções de direito público, dessa vez para concurso municipal, especificamente concurso de Belo Horizonte, pois nós vamos estudar aqui a Lei Orgânica de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. A lei orgânica está para o município, assim como a Constituição Federal está para a União, a Constituição Estadual está para o Estado. A lei orgânica ela é a Constituição do município, mas a gente não fala Constituição do município, a gente fala Lei Orgânica do município ou Lei Orgânica Municipal. Muito bem, nós vamos estudar na Lei Orgânica de Belo Horizonte a competência da administração pública municipal, especificamente o Poder Legislativo, que vai dos artigos 70 a 94, e do Poder Executivo, artigos 102 a 108, ok? Vamos ver então a organização dos poderes, iniciando pelo Poder Legislativo. Artigo 70. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de representantes do povo eleitos em pleito direto pelo sistema proporcional para mandato de 4 anos. Os vereadores, então, são representantes do povo e não do município. Eles são eleitos diretamente pelo povo pelo sistema proporcional. Nós temos o sistema proporcional e o sistema majoritário. Majoritário é a maioria, normalmente metade mais um. Sistema proporcional já é um cálculo um pouco mais complexo, onde vão entrar o número total de votos que o partido recebeu para definir quantas cadeiras ele vai ter direito na Câmara. E o mandato do vereador é de 4 anos. Parágrafo único. O número de vereadores aumentará em proporção ao crescimento da população municipal, acrescentando-se um vereador para cada 500 mil habitantes até o limite estabelecido na Constituição da República. Então, os vereadores, o número de vereadores corresponde a uma proporcionalidade com o número de pessoas, de acordo com a população do município. A cada vez que a total da população aumentar em 500 mil habitantes, será acrescido um vereador à Câmara Municipal daquele município. Vamos cortar esse pedacinho. Artigo 71. A Câmara reunir-se-á em sessão ordinária, independentemente de convocação, nos meses de fevereiro a dezembro de cada ano, na forma como dispuser o regimento interno. Ou seja, o calendário da Câmara já vai prever anualmente as sessões ordinárias, as sessões rotineiras, de fevereiro a dezembro. Qualquer coisa urgente, qualquer tema urgente, qualquer solicitação urgente, podem ainda ser convocadas reuniões, sessões extraordinárias. Mas, a priori, a Câmara irá se reunir sempre em sessão ordinária, que são aquelas já previstas no calendário anual, e elas vão ocorrer de fevereiro a dezembro. Artigo 72. No primeiro ano de cada legislatura, as legislaturas correspondem a 4 anos, cuja duração coincide com o mandato dos vereadores. Então, cada legislatura coincide com o mandato dos vereadores, de 4 anos. A Câmara reunir-se-á no dia 1º de janeiro, para dar posse aos vereadores, ao prefeito e ao vice-prefeito, e eleger a sua mesa diretora para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente. Então, a sessão ordinária vai de fevereiro a dezembro. Porém, sempre no início de cada legislatura, a cada 4 anos,
Os novos vereadores vão se reunir, os vereadores vão se reunir no primeiro dia do ano, no dia 1º de janeiro, para dar posse aos vereadores que estão chegando, que foram eleitos, posse ao prefeito e ao vice-prefeito, e para eleger a mesa diretora da Câmara, que vai ter um mandato sempre de 2 anos, sendo proibido a recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente. Então, a cada 2 anos, troca a mesa diretora. Você não pode ser reeleito para o mesmo cargo. Os vereadores não podem eleger a pessoa que acabou de sair de um mandato da mesa diretora para o mesmo cargo para os 2 anos seguintes. A mesa diretora é o órgão máximo da Câmara dos Vereadores, da Câmara Municipal, é o órgão que administra a casa. A eleição da mesa se dará por chapa, completa ou não, inscrita até a hora de eleição por qualquer vereador. Eles precisam formar a chapa, não importa se está completa ou não, e essa chapa será inscrita até o momento da eleição por qualquer vereador. Qualquer vereador pode montar a chapa e inscrevê-la. Artigo 73. A convocação de sessão extraordinária, ou seja, aquela que não está no calendário normal de fevereiro a dezembro, a convocação de sessão extraordinária da Câmara Municipal far-se-á: 1. Pelo presidente da Câmara, em caso de intervenção no município e para compromisso e posse do prefeito e vice-prefeito. Havendo intervenção do Estado ou da União no município, o presidente da Câmara chama os vereadores em sessão extraordinária para deliberar sobre isso, e também no dia 1º de janeiro para compromisso e posse do prefeito e vice-prefeito. 2. Já a sessão extraordinária será convocada pelo prefeito e não pelo presidente da Câmara apenas, mas pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara, ou a requerimento de 1/3 dos membros da Câmara, 1/3 dos vereadores, em caso de urgência ou interesse público relevante. Surgiu uma questão qualquer de urgência ou de interesse público relevante, será convocada a sessão extraordinária pelo prefeito, ou pelo presidente da Câmara, ou por 1/3 dos vereadores. Parágrafo único. Na sessão extraordinária, a Câmara somente delibera sobre a matéria objeto da convocação. Convocou para discutir o assunto X. Então, é sobre ele que será deliberado ali na sessão extraordinária. Nenhum outro assunto pode ser discutido naquela reunião. Artigo 74. A Câmara e suas comissões funcionam com a presença, no mínimo, da maioria de seus membros. Maioria dos membros é maioria absoluta. A gente chama de maioria simples a maioria de quem estiver presente, não importa quantos estejam presentes. E a gente chama de maioria absoluta quando a gente fala em maioria dos membros da casa, ou seja, do total de vereadores. E a gente fala que a comissão ou a Câmara funciona, ou seja, ela abre a sessão para iniciar os debates, tendo um quórum X para iniciarem as deliberações da ordem do dia. A Câmara e suas comissões funcionam, então as sessões serão abertas com a presença, no mínimo, da maioria de seus membros, maioria absoluta, e as deliberações são tomadas por maioria de votos dos presentes, maioria simples, salvo os casos previstos nesta lei orgânica. Então, a princípio, via de regra, as sessões são abertas quando há um quórum mínimo de maioria absoluta e todas as votações ocorrerão por maioria simples. Parágrafo 1º.
quando se tratar de matéria relativa a empréstimos, concessões de isenções, incentivos, benefícios fiscais e gratuidades nos serviços públicos de competência do município, além de outras referidas nesta lei, as deliberações da Câmara são tomadas por 2/3 de seus membros. Então, nós temos aqui um quórum qualificado para votação de projetos de lei que tenham essas matérias como objeto. Parágrafo 2º. Quando estiverem sendo apreciadas proposições, o presidente somente votará em caso de escrutínio secreto ou se ocorrer empate nas demais modalidades de votação. O presidente da Câmara, então, normalmente não vota, exceto se for as situações para qual está previsto voto secreto ou quando houver empate e precisar, então, que ele funcione como aquele que a gente chama de voto Minerva, que ele desempate a questão. Artigo 75. As reuniões da Câmara são públicas. Quem já foi na Câmara deve ter percebido que existe o plenário, onde ficam os vereadores, e no alto você tem as galerias, que é onde as pessoas podem ficar para assistir às sessões. As reuniões da Câmara são públicas e somente nos casos previstos nesta lei o voto é secreto. Então, o voto é público e as reuniões, as sessões são públicas, porém, em alguns casos previstos na lei orgânica, o voto será secreto. Parágrafo único. É assegurado o uso da palavra por representantes populares na tribuna da Câmara durante as reuniões, na forma e nos casos definidos no regimento interno. Então, em algumas ocasiões, será possível que representantes do povo possam ir a plenário e fazer uso da palavra para defender um projeto de lei ou para fazer argumentação contra o projeto de lei ou para esclarecer algum assunto. Artigo 76. A Câmara ou qualquer de suas comissões, a requerimento da maioria de seus membros, maioria absoluta, pode convocar com antecedência mínima de 10 dias secretário municipal ou dirigente de entidade da administração indireta para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado e constante da convocação, sob pena de responsabilização. A Câmara ou qualquer uma das comissões que compõem a Câmara pode apresentar requerimento para convocar uma dessas autoridades para prestar informações. Prestar informações pessoalmente, para ir lá e responder algumas perguntas. Esse requerimento deve ser assinado pela maioria dos membros da Câmara e a data para convocação da pessoa tem que ser pelo menos em até 10 dias da data em que ela deve comparecer lá, 10 dias de antecedência. Se a pessoa não comparecer, ela estará sujeita à responsabilização, ou seja, a sofrer penalidades por isso, normalmente relativo à improbidade. Parágrafo 1º. O convocado, 3 dias úteis antes do seu comparecimento, enviará à Câmara exposição referente às informações solicitadas. O requerimento que convocar essa autoridade vai dizer para que ela está sendo convocada. Então, até 3 dias antes da autoridade comparecer, ele vai mandar esclarecimentos por escrito a respeito daquela convocação. E aí, quando ele, na data em que ele comparecer, aquele assunto será debatido com ele. Parágrafo 2º. Em situações de urgência e interesse público relevante,
O prazo de convocação mencionado no artigo poderá ser reduzido a até 48 horas. É de 10 dias o prazo, mas em caso de urgência ou de interesse público relevante, reduz o prazo para 48 horas, desde o requerimento não seja mais assinado por 2/3, e sim por 3/5 dos membros da Câmara, hipótese em que não se aplicará o disposto no parágrafo anterior, que é o encaminhamento das informações em até 3 dias úteis. Parágrafo 3º. O secretário pode comparecer à Câmara ou a qualquer de suas comissões por sua iniciativa própria. Ele não foi convocado, mas ele quer ir. Então, ele pode comparecer por sua iniciativa e após entendimento com a mesa, para expor assunto de relevância de sua secretaria. Ele está passando por algum problema, ou ele quer fazer uma denúncia, ele comparece, ele busca um acordo com a mesa e combina que ele vai comparecer independente de convocação. Parágrafo 4º. A mesa da Câmara pode, de ofício ou a requerimento do plenário, encaminhar por escrito pedido de informação a secretário, a dirigente de entidade da administração indireta e a outras autoridades municipais. E a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa constitui infração administrativa sujeita à responsabilização. A mesa da Câmara, por iniciativa dela mesma, que é o que a gente chama de ofício, ou a pedido dos vereadores, que é o que a gente chama de a requerimento do plenário, pode encaminhar por escrito pedido de informações e esclarecimentos. Ao invés de pedir para a autoridade comparecer, pede esclarecimentos. E aí a autoridade vai ter 30 dias para responder. Se não responder nesse prazo ou se encaminhar uma recusa de atendimento àquele pedido de informações, ou ainda se prestar informação falsa, essa autoridade vai se sujeitar à responsabilização. Bom, era isso. Gostaria de lembrar que essa primeira aula de um módulo de um total de 6 aulas, tá? Então, nós vamos ter mais 5 vídeos. Para quem não sabe, eu sou escritora, tenho aí alguns livros, A Vida em Palavras, Família Rezende, tem um livreto também sobre bombeiro profissional civil e já está, aqui está, aguarde, mas a boa notícia é que já foi publicado A Vida em Palavras 2, que são crônicas sobre sexo e relacionamentos. Não é um livro erótico, mas é um bate-papo sobre a vida, né, de um casal, ok? Muito obrigada, até o próximo vídeo.